Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai tratar de adição e subtração de decimais. Lembrando que a gente já aprendeu a soma das frações, a subtração, né? Todas as operações, multiplicação, divisão e também a transformação de uma fração decimal para um número decimal. E já dando continuidade, a gente vai aprender o que agora? A adicionar e subtrair números decimais. Lembrando lá da importância, né, dos números decimais, a gente sabe que no dia a dia a gente trata constantemente desses números aqui, né? Seja na hora de fazer uma compra, de receber um troco, nas unidades de medida, né? Seja ela de comprimento, de massa, de volume, né? De peso. Então, são números extremamente importantes, né? São os números decimais. Eles trazem, com a utilização dessa vírgula, eles trazem o quê? A precisão, né? Vamos pensar que quando a gente vai ao supermercado, vai lá e compra um determinado alimento, quando ele já não vem, já vem empacotado, ótimo. Mas como, por exemplo, frutas, verduras, a gente tem que fazer o quê? Pesar, né? E se não tivesse essa vírgulazinha aqui, a gente jamais conseguiria ser preciso nesses tipos de unidades. Assim como também para calcular o peso, né, e o valor. Então, é um número extremamente importante. É um sistema de utilização de adição e subtração que é indispensável no dia a dia. Então, a gente tem que aprender a somar e subtrair números decimais, assim como também multiplicar e dividir, mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então aqui, existe uma regrazinha muito básica para a gente poder operar os números decimais, que é a seguinte: vírgula embaixo de vírgula. Essa é a única regra. Na maneira de somar, isso não se altera, porque só existe uma, né? Mas na hora de você montar a conta, você tem que se atentar exatamente para isso. Vírgula embaixo de vírgula. Eu botei esse exemplo aqui que é 7,31 mais 4,12. Então o que é que você vai armar aqui, ó? 7,31 mais o que foi que eu falei? Vírgula embaixo de vírgula. Então você já coloca aqui, ó, e depois completa o número. Nessa situação, eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Então, teoricamente, não vai ter problema no alinhamento, né? Ninguém vai se atrapalhar. Eu vou depois passar um exemplo que essas quantidades de casas estão diferentes. Então, bora lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. 7 mais 4 vai dar 11. Então, a soma desses dois números decimais é igual a 11,43. Vou dar um exemplo aqui um pouco diferente. É 0,73 mais 1,14. Mesma coisa, não se altera nada, ó. 0,73 mais 1,14, ó, vírgula embaixo de vírgula. A partir dessa afirmação, vírgula embaixo de vírgula, que os outros números vão se alinhar, independente de sua posição. 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 1, 1. Eu vou colocar aqui um número natural, sem vírgula, somando um número com vírgula. Agora já ficou um pouco diferente dos outros, porque não tem a mesma quantidade de casas decimais. Uma coisa básica aqui que todo mundo tem que saber é o seguinte: o número 2 é igual a 2,0. Você pode botar aqui, ó, depois disso, quantos zeros você quiser. Isso aqui a gente chama de, na engenharia, né, na matemática, a gente chama disso aqui casas de precisão. É o que dá a precisão no número. Óbvio que se for todos os zeros, não faz diferença você botar o zero. Por isso que a gente escreve somente o 2. Mas se, por exemplo, você chega lá com uma ferramenta de medida, e, né, um exemplo, um micrômetro, um paquímetro, que são ferramentas de precisão na aferição de medidas, né? E mede lá um determinado objeto. Aí o objeto dá 1,00001.
Isso daqui a gente chama o quê? Unidades de precisão. Mas claro que isso aí a gente não no sexto ano, né? Mas só por motivo de curiosidade eu estou falando. Então, quando a gente tem um número inteiro, quer dizer que ele tem infinitas casas. Só que a gente quase nunca ou nunca escreve, né? Então, nessa situação aqui, você pode imaginar que o 2 tem a mesma quantidade de casas que o outro número. Nesse caso aqui, esse número só tem uma casa. Então, eu passo a vírgula e coloco 0. Para armar conta da mesma situação, ó. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 2, 2. 2 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula, 3,2. Vou dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver. 0,007 mais 23,4. E aí, como é que eu vou armar isso? Mesma coisa, a regra é o que? É vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou botar aqui o 0,007 mais... E agora, o que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei? Primeiro, você alinha as vírgulas. Então, ó, antes da vírgula tem o número 23. Eu vou botar aqui, ó, 23. E depois da vírgula tem o número 4. Eu coloco aqui. E aí, como é que eu vou somar isso? O que é que eu vou colocar aqui? Se você preferir, para não se atrapalhar na quantidade de casas, você pode completar com 0. Foi o que eu acabei de explicar aqui no 2, né? E aqui em cima também. Isso não vai fazer diferença. É somente por uma questão de você perceber o alinhamento, né? E não fazer a adição com o número errado. Somente isso. Então, 0 mais 7, 7, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 4, 4, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 3, 3, 0 mais 2, 2. Percebeu? Pouco vai fazer diferença a quantidade de casas que tem um número e no outro. A regra que você sempre tem que lembrar na hora de armar a conta é que vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Vou dar um exemplo aqui agora de subtração. Vai mudar alguma coisa, professor? Nenhuma. Você só tem que seguir a regra de vírgula embaixo de vírgula. Então, 12,4 menos 0,82. Mais uma vez, um exemplo onde a quantidade de casas estão diferentes. Não faz diferença. Então, 12,4 menos vírgula embaixo de vírgula, o 0 está aqui, o 8 e o 2. E agora que não tem número aqui em cima, ó, o que eu expliquei lá no 2, ó. Todo número pode se colocar zeros depois dele. Só são casas de precisão. Não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Então aqui eu vou completar com o quê? Com 0. Posso tirar 2 de 0? Não, tem que ser de 10, né? 10 menos 2, 8. Peguei um emprestado, vou somar aqui embaixo. Então, 8 mais 1, 9. Eu posso tirar 9 de 4? Não, tem que ser de 14, né? 14 menos 9, 5. Peguei um emprestado, vou somar aqui embaixo. 0 mais 1, 1. 2 menos 1, 1. E 0 menos 1 continua 1, né? Então, ó, eu repito a vírgula na mesma posição que ela está. Então, 12,4 menos 0,82 é igual a 11,58. Vou dar mais um último exemplo aqui. 2,75 menos 1,2. Logo de cara, não vou nem fazer isso na hora de armar. Tem duas casas decimais e aqui só tem um. O que é que eu faço? Completo com 0 para ficar igual. Então, 2,75 menos 1,2. 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5 também. E 2 menos 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Sempre seguindo esse alinhamento. Em seguida eu vou estar passando a atividade, viu? Qualquer dúvida, vocês mandam aí a dúvida no privado, que eu respondo a dúvida no grupo. Que a dúvida de um pode responder a dúvida dos outros também, viu?